Então tá, né? Deixa eu falar aqui, achar o Dr. Maia. Cadê o Dr. Maia? Dizer bom dia para o nosso mestre, né? Deixa eu ver se ele está por aqui, se ele está em Porto Alegre, se ele está em São Paulo. Onde é que ele anda, né? Será que ele está por aqui? Sabe como é que é, né? É época de carnaval, não, ainda não é, né? É final de ano, tem praia, tem um monte de coisa. Vamos ver onde é que está o Dr. Maia, para a gente conversar neste sábado lindo, maravilhoso, onde o calor já está bem forte, né? Está bem forte mesmo. Vamos além dos 30. Aqui está o nosso mestre chegando aqui na área, né? Nesta manhã de sábado. Sábado lindo, de praia. Alô, bom dia? Estou chegando da diversidade. Ah, tava. Imagina onde é que o senhor estava. Estava lá no planeta. Estava no planeta Atlântida. Eu estava em Marte e voltei rápido. Ah, que bom, que bom. Desceu de tobogã. Desci de tobogã. Já pensou em que ideia mais magnífica essa que eu tive, né? Outro dia, doutor Maia, eu recebi uma foto que um camarada tirou de Saturno. Mas é uma foto de amador, entendeu? E ficou, telescópio amador. De amador, assim. Ele estava, não sei, está em algum lugar do Chile. E ele tirou uma foto ali num espaço onde tem os astrônomos e tal. E ele mesmo fez, assim. Ele estava, sabe, emocionado, chorou pra caramba. Foi? Né? Ele é daquela turma que tem muita vontade que os ETs cheguem aqui, que sejam todos muito superiores, que sejam divinos, que sejam maravilhosos, entendeu? Os deuses estão chegando? Isso, é mais ou menos daquela praia ali, né? É bem divertido ele, mas não consegue sair dessa. Ele tem uma ideia romântica. Isso. Estamos esperando, né? Tudo pode, né? Depois do Trump, qualquer marciano que chegar não vai surpreender ninguém, né? Eu gostei de um artigo que é o Schwartzman, da Folha de São Paulo. Ele primeiro fala mal do Trump, né? Depois ele diz, bom, vamos ver assim o que podemos tirar de bom. O cara não tem compromisso nem com ele mesmo. Então significa o quê? Que o que eu digo hoje, amanhã eu posso desdizer. Mas isso teria algum efeito? Claro, porque o que eu posso fazer, assim, se eu traçar uma linha vermelha que no meu orgulho, ou no orgulho dele, levaria a uma guerra, ele, conforme a situação, ele vai dizer que não disse e que a linha vermelha se foi. Então, provavelmente, vai acabar com as guerras. Criando guerras, vai acabar com guerras. Eu gostei muito que ele deu uma visão. Aí, casualmente, naquele momento, ele conseguiu diminuir a guerra do Hamas e mandou uma mensagem para o Putin dizendo assim, olha, se tu não acabar com essa matança, eu vou ter que fazer umas sanções enormes e como a gente é amigo, eu acho que nós temos um jeito de resolver isso, né? Deu um lado assim que daria para a gente, pelo menos, não ter guerras com morticínio, né? Seria, pois é, mas essa aí é que pode, tem muita gente que está analisando do ponto de vista das perdas dos Estados Unidos, né? E daí estão criando bicho-papão, assim, de grandes proporções, né? Que a gente também não sabe se vai ser isso, se vai ser aquilo, né? Mas eu acho que ele está tentando ser uma espécie de deus do caos, né? E aí é que o caos pode ser, vamos dizer, como tu diz, guerra econômica pode ser caos também, né? Umas coisas graves. Mas uma delas é o morticínio, assim, sem cabimento, aí, hipoteticamente, eu acho que o Schwarzenegger foi para o lado que ele poderia parar as guerras. Para acabar com o mal, às vezes precisa ter um mal maior. Isso, aí é aquela posição. Um bem maior pode ser um mal menor. Um mal menor pode ser um grande bem.
E essas diversidades de posições que são complexas, né? Agora tem uma coisa, doutor Maia, que tem a ver assim com essa questão mais. Caiu aquele avião, né? Bateu naquele helicóptero, aquela história toda ali e tal, não sei o quê. Que quem não é da área entende quase nada. É o meu caso. Eu só sei que bateu duas espécies ali de aeronave e tal, bateram, morreu 70 pessoas, 67, não sei bem, mas o caso é que bateram, tá? Colidiram. Aí ele pega e bota, diz que foi lá o pessoal que estava fazendo, como é que chama aquela área que cuida ali do descer, subir avião e tal. Mas isso, criticou. isso também, podia ser também, né? Aí a pessoa mosqueou, a pessoa não percebeu direito, os planejadores de voo, né? Aquele pessoal ali da sala de cuidados de tudo isso. Mas só que daí ele meteu no meio desse assunto a questão da diversidade. Ah, para fazer a diversidade eles estão contratando qualquer um e tal, porque isso é fruto da diversidade. Sabe? Quer dizer, uma coisa meio assim irracional no sentido de que a competência de alguém não pode ser medida pelo que ela faz na cama, né? Não, é por isso que eu digo, eu gostei desse lado, assim, ele é divergente dele mesmo e surpreendente. Meio Ele caótico. não se responsabiliza por nada, nunca. É, caótico. A única coisa boa que ele levantou seria assim, ele não está de acordo com mortes físicas, agressões desse tipo. Então, vamos ler pelo menos o nível de mortes assim tão dramáticos como ali na faixa de Gaza, que já são 45 mil, mais provavelmente 20 mil que estão enterrados nos escombros, e na Ucrânia 5 milhões ou 10 milhões que fugiram, mais não sei quantos mortos, tanto agora nos soldados e coisas assim. Hipoteticamente, ele foi para o lado aonde a morte física diminuiria. Uhum. Essa foi a única coisa boa que ele conseguiu tirar do Trump, né? Do mais, eu acho que tu tem razão. Ele não tem compromisso com nada. Tudo pode ser e pode não ser. E tem, como a gente diz, né? Está no poder do momento. E tem uma certa claque que não são poucas pessoas que veem quase como um ídolo, né? É um deus na terra, quer dizer, um deus assim, tipo Átila, o rei dos Hunos, onde o meu cavalo pisa, não cresce mais grama, né? E como é possível que passados tantos séculos, tantos milênios, a gente encontre sempre os mesmos modelos, assim, né? E aconteçam mais ou menos as mesmas coisas, quer dizer, se torna uma liderança, se torna um cara temido num espaço geográfico incrível, quando não tinha internet, não tinha telefone, não tinha, né? Não tinha nada naquela época e o cara era temido em praticamente toda a Eurásia, Europa e tal, né? O Átila. Agora tu Mas pega um cara assim, que daí já tem todos esses aparatos tecnológicos, mas é complicado, né? Mas olha bem, se eu olhar para o príncipe de Maquiavel, eu posso dizer que dentro de nós tem um príncipe. Depende do poder que tu der para o príncipe, ele renasce o tempo todo, né? Pior. Então tu vê que esse lado profundo nosso, onde mora o príncipe, que eu chamo assim de o superego arcaico, né? Que é onipotente, ciumento, invejoso, agressivo, violento e cobiçoso, que é o príncipe inicial para, vamos dizer, sobreviver num mundo que é absolutamente adverso. Então, essa estrutura nos habita o tempo todo e, dependendo do poder e, vamos dizer assim, ele não sendo manipulado no sentido ético-moral, de acordo com os ideais que nos habitam também, aonde ele ganhar poder, aparece o príncipe, né? Uhum. A gente Mas, idealiza os príncipes. sim, Tem Deus, basta ser. Uhum. Deus é maravilhoso, né? É tudo maravilhoso, idealizado, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é feliz, todo mundo ganha. E o príncipe negativo é exatamente o contrário disso.
Porque a gente tem, mesmo que não queira, nós temos uma coisa que a criança demonstra, que é o bem e o mal, né? É o bicho-papão, é a fadinha, é o anjinho. É desde que parece que já nasce com ele a ideia de que vai ter uma coisa muito boa e vai ter uma coisa muito assustadora, perversa. Isso. E tu vê que se eu dividir os narcisismos, narcisismo corporal, que é o comum a todos, eu não quero envelhecer, eu quero ser bonito, quero fazer plástica, eu tenho um narcisismo de corpo, estou lindo, maravilhoso. Ora, tem exageros aí enormes, e outros não. Narcisismo intelectual. Beatriz, pelo amor de Deus, né? Eu sou um notório saber, tu tem que me ouvir, pelo amor de Deus, os meus conceitos e a minha grandeza intelectual é fantástica. Eu tenho que ser um orientador, eu sou um cara que, numa tribuna, todo mundo se convence que eu tenho o caminho. E o outro narcisismo moral. Olha, eu sou um pastor da igreja tal, e vocês não seguiram o caminho. Eu, né? Eu tenho uma linha de pensamento que é a ideal. Eu sou trumpista, eu sou de esquerda, eu sou socialista, mas aí tem uma moralidade. Então tu vê que os narcisismos estão divididos em 3 chaves super fortes, né? E depende do poder que eu tenho para exercê-los. E aí? E a gente vê isso quando tu vê assim 4, 5 crianças brincando, qualquer coisa de brincadeira, logo tu vê quem é o narcisista ali daquele grupo, né? É aquele que logo sabe... tu vê a tendência ao líder, a dominação. É ao líder, né? Ao dominador ali, é rapidinho. Aparece às vezes alguma oposição, mas logo em seguida no grito ele ganha. E tu vê que no momento que ele tem um impulso assim de mais dominação e dá certo, há uma expertise, imediatamente eu somo esse ganho a outros ganhos e vou tentando, e vou ganhando, e vou ganhando. E o que tem o carrão, o carro, o caminhonetão a ver com isso, doutor Maia? Não, mas aí é tudo a grandeza do poder, né? Quer dizer, se eu tenho um Fuca, pode ser que seja bom porque ele é histórico. Aí então tá bonitinho, vale muito porque eu sou um colecionador de carros antigos. Agora, se eu sou assim, eu gosto de chamar atenção, eu vou comprar um caminhonetão assim, cabine dupla, do último tipo, sei lá, vou indo aonde eu puder, economicamente. E isso me gera o quê? Aí eu posso dizer que é o narcisismo de corpo, porque eu me identifico com o carro, né? E o valor que eu tenho é o visível do carro. Então esse valor, esse narcisismo de corpo, que é do corpo em si, vai passando para os objetos. A minha casa, meu aquilo, o que eu tenho, eu sou mais rico que tu. Então ele vai se espalhando para prolongamentos do corpo, quer dizer, o ter. Então tu vê que é um crescimento exponencial sempre. Sim, né? é como aquele cara que vai para frente do espelho e começa a se arrumar. Aí ele troca a camiseta, ele arruma o topete, ele vê como é que tá né, se usa um bigode, ele começa a arrumar todos os detalhes, porque isso vai fazer uma espécie de carapuça ali, é isso que vai apresentar ele, é isso? A moda que tu me colocou, minha roupa, meu vestido, o jeito que meu jeito de vestir, de olhar, caras e bocas. Exatamente. Eu daqui a pouco sou um influenciador. Eu chamo atenção pelo que eu digo, pelo que eu falo. Vê, às vezes tu vai num ambiente onde tem pessoas com poder aquisitivo maior que o teu, né? Isso é muito comum acontecer comigo. Claro. E aí, o que eu observo, assim? As mulheres chegam com bolsas de marca, né? A minha foi comprada numa lojinha ali e tá me servindo, tô achando maravilhosa, não tô nem um pouquinho preocupada com isso. E isso não me confere nem uma coisa a mais nem a menos. É uma questão de escolha, né? Mas aí a pessoa chega e ela dá um jeito de virar a bolsa e ter certeza que tu leu. Tu viu a marca, né? Claro. Para poder aquilo ali dar
dá um certo poder, né? Aquela coisa de mostrar a marca. Aí pega e mostra, procura assim, daqui a pouco quando tu vê ela tá limpando o relógio, que é para tu ver o relógio, sabe? E a gente vê que a pessoa tá fazendo aquilo ali que ninguém faz com o seu relógio, com a sua bolsa, né? É que ela quer mostrar, né? Ou o cara tá com um sapato de cromo alemão e daqui a pouco ele, eu tenho um pozinho aqui, começa a limpar para mostrar o sapato, quer dizer. Isso faz bem pro ego faz narcísico. pro ego dele. Uhum. Eu preciso porque essa coisa, vamos dizer assim, do chamar a atenção do outro para mim, dessa forma é a que eu mais valorizo nesse momento. Então, por isso eu chamei narcisismo de corpo, e todos os prolongamentos do corpo, ou tudo ligado ao prazer de ser visto e ter as coisas e ser admirado. É a sua majestade o bebê, né? Se acha maravilhoso. Mas aí, pois é, sempre, não importa a idade do sujeito, né? É a sua majestade o bebê. Isso aí vai longe, vai até a velhice, né? É fascinante, né? E é fascinante, porque se tu levar na ponta da tua ousadia de querer, né? Agora eu vou identificar nos outros, né? De repente entra numa, tu só consegue ver criança. É uma coisa infantil demais, assim, sabe? Ficar olhando, lá adiante tem uma pessoa que tu conhece, sabe, que é importante. A pessoa tá falando contigo, mas os olhinhos dela estão correndo para lá, para ver se aquela pessoa te viu e tal. É um negócio então, é muito estranho, né? Até o gesto de botar a mão, mostrar assim, mostrar a cintura, é tudo infantil demais. Pois é, mas se me faz bem e eu fico bem. Claro, não tem problema nenhum. E saio da ansiedade, da depressão e da angústia, uhum. Eu estou me ilustrando, né? Claro. É como se eu tivesse sujo e vou tomar banho, quer dizer, eu saio limpinho, bonito, cheiroso. O narcisismo é mais ou menos isso, né? Eu estou me perfumando com o valor que os outros surpreendentemente me dão. Ou então tem aquele outro tipo que gosta de ter assessores. Então, antes de chegar, já chega 1, 2 assessores para saber se está tudo não sei o quê. E daqui a pouco chega a pessoa com mais uma secretária anotando tudo que ele fala. E aí, sabe? E aí tu vê, chega um cara como Lula, por exemplo, vou pegar, né, como experiência, e até alguns deputados federais e senadores que eu conheci, que chegavam sozinhos, assim. Chegava sozinho e ali um sofá, sentava no sofá, ficava bem quietinho e levanta. Daqui a pouco chega um ali com 500 assessores, 45 motoristas, sabe? Quer dizer, que coisa mais infantil, né? Mas essa vaidade é o comum, né? De todos nós, dependendo do grau de capacidade de perceber o valor relativo que isso tem, né? Aí tem que ver com o caráter, com a maneira de ver as coisas, com a ambição, a cobiça, porque está tudo misturado aí, né? Então, quanto mais valor eu tenho se eu chego lá, eu posso ganhar muito mais, eu posso aparecer muito mais, eu tenho um valor que é me dado pelos cargos e pelo entorno que me cerca, né? Esse é um valor que está na nossa sociedade o tempo todo. Isso também tu pode ver na área por exemplo, quando há uma espécie de interesse romântico ou sexual entre duas pessoas também. Acontece como se fosse um bailado, né? Tu pode ver nos animais, né? Isso é uma característica da sexualidade e do mais apto, mais forte, que em vários animais a gente vê danças, cores, tudo que é possível para atrair a fêmea ou a conquista. E isso é expansivo a todos os seres de carne e osso que existem no mundo. E também é uma coisa imperativa, né, doutor Maia? Porque assim, se nós levássemos, por exemplo, vou falar uma coisa aqui, corro o risco de dizer uma tremenda bobagem, mas vamos lá. Se nós não tivéssemos tanto pecado no meio desse assunto,
as coisas poderiam fluir de outra forma. É porque antes de qualquer coisa já alguém botou na cabeça ali que é pecado, que é sujo, e que é isso, que é aquilo, né? Porque se fluísse de forma natural, teriam métodos, teriam algumas limites e forma de fazer, como em tudo, né? Tudo se estabelece uma espécie de um ritual para ser feito, até a alimentação. A gente não quer uma melancia, vê uma melancia, vai lá, se atira em cima da melancia e dá uma dentada, né? Ninguém faz isso. Tem que botar numa mesa, tem que pegar uma faca, tem que cortar, tem toda uma ritualística ali, né? A mesma coisa se o sexo fosse tratado de uma forma tranquila e sem pecado, sem medo, sem sujeira, muito provavelmente nós teríamos uma outra humanidade, assim, não seria tão se esconder para fazer de conta que não tem. Tem gente que quer fazer de conta que não faz sexo. Tem até famílias que quando o filho descobre que a mãe fez sexo para ele nascer, ele começa a chorar. Então... Sim, mas aí tu já está falando de uma forma assim já mais ampla, né? Porque no momento que eu preciso, o ser humano é muito dependente, a prova está a infância enorme, né, que nós temos antes de ter capacidade de autonomia. Então, no nível do ser humano, a sociedade e a civilização tem uma importância imensa no nosso desenvolvimento. Então, eu tenho que seguir regras. Uhum. E essas regras aí são de convívio. Eu não posso viver sem o outro, né? Então, essas regras sociais é que nos dão nortes de comportamento, de como deveria ser as coisas. Mas como, vamos dizer assim, nosso lado mais primitivo, básico, que os animais são guiados por instintos não ambiciosos nem cobiçosos, apenas para a sobrevivência, eles não entram nessa segunda etapa, que é a ambição e a cobiça. E nesse momento, então, as regras civilizatórias seriam para inibir a cobiça e a ambição, o orgulho excessivo. Mas como isso é uma base, vamos dizer assim, muito forte, porque ela é baseada na sobrevivência, ela se ativa no momento que eu, tendo esse contato civilizatório com a ética e a moral, essa base expertise, cobiça, ambição, ela pode se realizar e é muito sedutora, porque o desejo aí não tem limite nenhum. Por quê? Por quê? Porque não é animal e não é hormonal, e não é cíclico. Nós temos uma consciência aberta de que eu posso tudo. Então, tu vê que aí a contenção essa instintiva desaparece e eu posso ter tudo, dependendo da minha estrutura ético-moral desenvolvida. Então, mas sempre a gente se baseia no ideal, né? Como deveria ser, como seria bom, como as coisas seriam diferentes se fosse assim ou assado. E negando, de certa forma, essa base arcaica que é a da sobrevivência e que agora se transformou numa linha de expertise e que naquele que é muito mais esperto, quase poderíamos dizer psicopata sem culpa, ele pode tudo e o método ou o meio não impede. Então tu vê que é uma estrutura super idealizante e ao mesmo tempo decepcionante, que é onde a gente vive. E quando der tudo errado, se der, não estou dizendo que vai dar, estou falando na hipótese de dar errado. Por exemplo, todas as bravatas que, pegando ainda de volta o presidente eleito lá dos Estados Unidos, né? E se as coisas todas derem errado, e sabe quando começa tudo, não, nada dá certo, ele teria condições de fazer voltar atrás com a mesma naturalidade? Pois aí que tu de novo idealizou aí a linha mortal, está tudo errado. Mas é exatamente esse é o caminho de uma civilização. Tu pode ver, se tu olhar a história, a civilização romana, por exemplo, durou 7 séculos. Quase todas elas duraram, e se eu for olhar na história, uma vem sempre escravizando a outra.
Até agora, por exemplo, eu me lembrei aí a notícia do Haiti, por exemplo. Tá havendo no Brasil aí um incremento das canoas haitianas, né? E aí é turismo ali no Nordeste e tudo mais. E ele tem aquela canoa que para te andar, agora ver um pôr do sol em mar alto, tu sai naquela canoa que tem aquele chamo ama, que é o lado, aquele que equilibra a canoa em situações de mar Sim. problemático. Aí então, o cara descrevendo a canoa disse assim, pois é, né? Em 1760, um tal de Koch chegou no Haiti e aí todos os haitianos na época que não conheciam esse homem branco, como eles tinham uma ideia que iam chegar os deuses, acharam que o Koch era o deus. Isso. Aí, quando o Koch disse que o Deus estava na Europa, que eles tinham que obedecer ao Deus europeu, submetê-los a um domínio, como sempre aconteceu nas conquistas, eles mataram o Koch, porque eles não aguentaram, né? Que eles queriam ser livres. Então, essa coisa de dar certo e dar errado é uma constante histórica nas civilizações, sempre a gente idealizando. A nossa, por exemplo, agora a ameaça é uma guerra atômica, né? Mas nós estamos perto de sair do planeta, então parece que vai se dar certo. Nós vamos conseguir, com a tecnologia, o computador quântico agora, que vai fazer maravilhas, vai dar avanços tão grandes que provavelmente nós não seremos destruídos por nós mesmos. Mas mesmo assim, há o risco. Eu soube que Então, teve alguma coisa como é de Bosses, né? Como é o nome? Que tá, ai meu Deus do céu, a dificuldade de falar de um tema que tu sabe pouco, né? o que eu... É aquele negócio o colisor que tá, Ah, não, é o colisor de hadrons lá, isso, o diz que ciclotron, né? diz que deu um problema essa semana lá, né? Sim, mas ali eles tinham medo que essas colisões poderiam gerar o chamado buraco negro, né? Que aí Isso. destruiria o planeta e tudo mais. Mas não, isso aí é sempre, olha bem, sempre que tu avança ou que tu vê uma coisa, tu, ao mesmo tempo, tem o lado negativo. Vai dar tudo errado, não está certo, esse cara vai destruir o mundo, vai isso. Sempre foi assim em todas as épocas. Quer dizer, civilizações avançadas pegavam as menos avançadas, destruíam, escravizavam e iam, daqui a pouco vinha outra. E se tu pega a história, isso acontece desde o início da humanidade, né? Então nós estamos dando errado e dando certo, dando errado e dando certo, dando errado e dando certo. Enquanto se estiver aqui no planeta, eu acho que isso não vai parar. É mais ou menos como tem aí o pessoal das teorias de conspiração que dizem que nós somos uma espécie de laboratório, né? De pesquisa, experimentos, que a E Terra seria, né? como diz esses que esperam as divindades de outras inteligências, né? Nós somos uma experiência de inteligências superiores. E claro, até na nossa religião é assim, né? Deus está aqui e nos criou para testar a nossa capacidade de lidar com o bem e o mal, né? Parece que é isso. Essa é uma crença, assim, constante, né? Até agora tem um filme aí que nós vamos comentar, que é o Conclave, que está nos cinemas, que é a eleição do novo Papa, né? Esse filme tem mais de 2 horas e é mostrando Toda a os lados política. problemáticos da Igreja Sim. Católica e a forma de eleger o Papa. Então é interessante porque esse vai mostrar uma estrutura que tem 2.000 anos, né? E os lados corruptos e os lados, vamos dizer, próximos da divindade. Então, é uma repetição, né? E aí Sim, mas aí um é por isso paciente que me diz muita. assim, eu não entendi. Sim. Não, aí ele me deu um spoiler do filme, né? Ele diz assim, pois eu não entendi, tu sabe que o Papa que foi eleito
eles quiseram descobrir o que tinha acontecido com ele, fora todas as coisas que aparecem ligadas às freiras que trabalham com os cardeais, os abusos, a sexualidade dentro da igreja, aquela história toda que vai aparecendo durante o conclave. Que ele vai abrindo campo de tudo isso, né? Que a Igreja Católica não gostou muito e até queria bloquear o filme, mas tudo bem. Mas o mais interessante é que o candidato a Papa, ele parece que foi internado. E aí, então, eles quiseram saber por que ele foi internado num hospital. Aí ele disse, não, eu fui internado porque eu tinha apendicite. E aí, quando foram tirar meu apêndice, eles descobriram que eu tinha útero e trompas. Era um hermafrodita, que são casos raros, mas, né? Então a coisa ficou assim, como é que um hermafrodita é eleito papa? Ah, que coisa, como tem umas histórias, mas isso foi inventado da história ou é uma história Não, isso é real? uma ficção, né? A ficção Ah, não, é traz que histórias, eu me lembrei né? daquela, como é que eles pegavam, tinha que sentar numa cadeira e vinha alguém e pegava os testículos para saber que realmente era um homem. Mas não, esses exames existiram, né? É, para Ah, saber que era um homem para até, poder até fazer. hoje tem uma igreja, não sei onde do mundo, que tem o prepúcio de Jesus, né? Quem? Pelo prepúcio de Jesus. Ah, Era, eles têm? dizem que está lá. Não, não tem mais espaço. Não, né? Não, Não, na não minha haja, caixa né? tá cheia. Ele era judeu, né? A minha caixa tá cheia. Mas tu tem que botar no Google, aonde? Meu Deus do céu. Bom, mas também a gente não tem ideia do que eles são capazes de mentir e o quanto as pessoas têm essa necessidade da fantasia, né? Do acreditar numa coisa que qualquer pessoa com 2 neurônios vai, não, sabe? Ai, meu Então, Deus. Agora tu vê. Eu então estou tu vê que a procurando gente... aqui. Vamos ver se eu acho. Faz tempo que Ah, o prepúcio sagrado. Isso! É uma das muitas relíquias católicas relacionadas com a figura de Jesus. Trata-se alegadamente, como o próprio nome indica, do prepúcio de Jesus. Meu Então, Deus, eu nunca tinha ouvido falar. É de ordem histórica. viu? O que eles são, bom, tinha o dedo de um santo, né? Que eles tinham o dedo guardado. Que coisa Tem triste isso. Teresa Dávila tiveram que acabar rapidamente com o enterro dela porque já estava sem mão, porque todo mundo quer tirar um pedaço, porque isso é uma Ah, relíquia. o premiado português José Saramago menciona o prepúcio em sua obra iconoclasta O Evangelho segundo Jesus Cristo. Na passagem, ele fantasia a cena de José levando seu primogênito à sinagoga para ser circuncidado por um desastrado sacerdote com uma faca de pedra. Ainda, o autor ironiza a santificação do pálido anel de pele, a qual atribui ao Papa Pascal I durante o século XVIII, enfatizando que o destino dessa peça daria por si só um romance, e que hoje a relíquia está na paróquia de Calcata, perto de Viterbo, cidade italiana, para ser contemplada por crentes e incrédulos. Quer dizer, o prepúcio sagrado, que eles dizem ser do próprio corpo de Jesus, está. Meu Deus, olha isso, eu não sabia. Eu chego a me sentir mal, sabe? Porque eu acho uma heresia, assim, fora do normal, sabe? Mas Não, só que mas tu tem viu? pessoas que se matam por causa disso, né? Sim, tu viu que tem notícias que realmente são impactantes, né? São.
São impactantes. E foi o Papa Clemente VII que declarou a autenticidade do Santo Prepúcio. Tu vê que coisa, né? A relíquia teve um papel importante na vida da princesa de França, Catarina de Valois, então casada com o rei Henrique V da Inglaterra. Estando grávida pela primeira vez em 1421, e certamente ansiosa, a princesa mandou buscar o prepúcio para encontrar conforto espiritual. Dizia-se então que as emanações sagradas da relíquia garantiam um parto indolor e prometiam saúde de mãe e filho. Aí o Henrique VI da Inglaterra veio ao mundo sob esta influência milagrosa. E o Voltaire, no seu Tratado sobre a Tolerância, em 1763, refere com ironia que a veneração do prepúcio sagrado era uma prática muito mais razoável que a de detestar e perseguir o próximo. Muito próximo do que a gente está vivendo agora, né? Entre dizer que tem que perseguir o próximo, eu prefiro que acreditem num prepúcio lá de... São conhecidos outros verdadeiros prepúcios sagrados reclamados em dada altura. Ah, tem outros prepúcios sagrados soltos por aí. Tem um em Santiago de Compostela, outro na Antuérpia, outro em Besançon, outro em Mentz, outro em Hildesheim e outro em Calcata, que é esse primeiro que a gente falou, né? A versão do prepúcio pertencente a esta última foi exibida perante os fiéis numa procissão anual até 1983, quando o precioso relicário e seu sagrado conteúdo foram roubados dessa igreja italiana. Então, o prepúcio considerado mais sagrado está roubado. Então, tu vê que a gente pode organizar um turismo em visita aos prepúcios de Jesus. Espalhados por aí. Espalhados pelo mundo. Meu Deus, olha, é uma piada, se não fosse piada trágica, né? Uma coisa absurda, absurda. Mas faz qualquer coisa para carregar os incautos, né? É que isso aí faz parte, assim, da coisa das relíquias, né? Que tu vê que tudo é relíquia ligada a uma igreja, ou uma crença, ou isso, aquilo que está baseado nas cerimônias, né? As cerimônias são chave. Os rituais. E é uma coisa que nós, como seres humanos, curtimos, é ritual, né? É ritual. Todos eles, todas as crenças têm seus estados de rituais, né? São ritualísticos, né? A pedra de Meca, né? Que dizem que é uma pedra que é um asteroide que está ali dentro daquela pedra negra e atrai aqueles milhões de muçulmanos, né? Que ficam rodopiando em roda da pedra, né? E tu tem que ir a Meca uma vez na vida para ser muçulmano de verdade, né? Tanto que no ano passado morreram... Quantos morreram de calor lá? Acho que foi, né? Até vou ver aqui. Eles agora botaram uns guarda-chuvas enormes lá naquela praça, sabia? Sim, porque é um caminho sacrificial que se tu morrer indo a Meca ou nesses níveis, tu tá diretamente indo para o céu muçulmano, né? Eu até estou vendo aqui quantos morreram de calor no ano passado aqui, ó. 1.301 pessoas, mais de 1.000 pessoas morreram durante a E agora, quando eu faço isso, eu nem tento mais. A peregrinação anual à Meca, realizada em 2024. O ministro da Saúde da Arábia Saudita confirmou as mortes de um total de 1.301 pessoas durante a época de peregrinação à Meca e aos locais sagrados do Irã, com temperatura de mais de 50 graus. E eu vi agora recentemente na Índia, né, um ritual religioso que foi ontem, anteontem, mas Dr. Maia, tinha mais de 1 milhão de pessoas querendo tomar banho no Rio Ganges. Oh, isso aí. É o banho sagrado. Acontece de não sei quantos em quantos anos. É muito tempo, tá? E é um dos rios mais poluídos do mundo, né? Pois é, e que loucura é essa que as pessoas vão lá, tomam banho, não sei o quê, e não acontece nada com elas. Até tem estudos biológicos que dizem que tem um tipo de bactéria que até é meio protetor
da imundície do rio, né? Porque eles queimam os corpos ali na beira Isso. e o rio é sagrado, então significa que eu, tomando banho no rio, eu ganho um certo batismo e uma limpeza dos meus pecados, coisas assim. Né? Isso me lembra aquela coisa que o pessoal tinha aqui no Rio Grande do Sul, do mês de agosto. Todo mundo dizia se a pessoa era muito velha, né? Passou de agosto, tu emplaca 2050. Se tu conseguir passar de agosto, emplaca. Tu emplaca o ano. Quantos agostos passaremos ainda, Beatriz? Sei lá. Do jeito que está esquentando tudo, eu acho que a gente vai longe aí, né? Sei lá. Não está dando mais para a gente ter nenhuma certeza, né, doutor Maia? Não, pois é isso. Se eu lido bem com a incerteza, eu estou preparado para a desilusão o tempo todo. Então eu posso me afastar, mas é que esses narcisismos são muito sedutores, né? Eles dão um prazer imediato. Eu sou maravilhoso de alguma forma, eu tenho uma crença que me deixa maravilhoso. Vê, nós descortinamos mais o narcisismo de corpo e a gente viu que ele sai do corpo, que ainda é belo e jovem, e vai para tudo que é possível ser usado para me deixar mais capaz em relação aos outros. Então eu daqui a pouco posso ser um acumulador, tudo que eu toco não posso mais perder. E aí eu tenho um chambre lá que tem 35 anos, eu não posso botar fora, porque se eu mexer naquilo lá, parece que eu estou arrancando um pedaço da minha pele. Então eu viro um acumulador, né? E adoro as coisas que eu tenho e vou vivendo grudado nelas. Então nós fomos longe aí, né? Para tudo que é tipo de posse, até do outro. Aí a gente entende até um feminicídio, né? Feminicídio que agora o Trump está terminando, né? Não tem mais, ele está querendo acabar com a lei. Então, mas não vai acabar com o feminicídio no sentido interno, como aqui a gente vê muito no Brasil e lá também todo mundo. Mas é que tem uma questão assim, desculpa, eu lhe interrompi. Não, é que tu tá falando na lei, né? Mas eu estou falando na posse individual do outro, que é o que leva à morte, né? Isso não termina nunca. Eu posso mexer com a lei, mas não muda o fato, né? Esses dias eu vi um menino, doutor Maia, ele recebeu um não da mãe. Sabe que eu fiquei com medo daquele menino? Ele se botou na mãe de uma forma tão feroz. Era no mercado, tá? E ele partiu para cima da mãe com uma ferocidade inacreditável. Não foi porque eu já vi criança que não consegue ouvir não e fica braba. Eu já vi várias, mas aquele ali, o olhar dele me assustou. Ele olhou para ela com uma raiva, uma coisa assim, tão... E foi assim, ele levantou os olhinhos, eu estava observando, ela estava perto de mim, assim, e ela disse não para ele, e ele levantou o olhar dele, e ato contínuo, assim, ele se jogou nela, parecia quando uma aranha, sabe, se joga em alguém. Ele era muito potencialmente perigoso, aquele menino. Muito interessante aquilo ali, mas eu não podia dizer nada, não ia chegar para a mãe e dizer nada, né? Mas é uma coisa, aquele olhar ali tinha muito, muito, muito ódio. Não, esse se aproxima do que a gente chama transtorno opositor, né? São crianças que, depois de um certo momento, elas não aceitam mais o não e o contrário do que eles querem fazer. Então é aquela coisa assim que na metáfora é assim, o pai impede alguma coisa e o guri diz, não, eu faço, não, mas tu não vai fazer, tu vai apanhar. Então me dá. E, não, mas eu vou te agredir. Pode agredir. Eu vou te matar. Me mata. Quer dizer, transtorno opositor chega a tal ponto que a autoridade do outro se desmonta porque passa o meu nível de agressão, né? Ele fica cego. Esse guri parece que está nessa linha, né? Eu domino o opositor pela minha incapacidade de obedecer o outro ou entender que eu estou passando limites, né?
uma onipotência. Porque hoje em dia, por exemplo, a satisfação de uma criança hoje, ela é praticamente instantânea. Todo dia o pai chega com um brinquedo, com um jogo, ele chega, promete que vai levar em tal lugar, compra um jogo de computador, sabe? É tudo muito, eles têm assim um índice de satisfação bem instantâneo, não querendo fazer nenhum tipo de coisa, ai que isso, ai que aquilo. Na nossa infância, para a gente ganhar um brinquedo, era no dia das crianças, no dia do aniversário e Natal. E olhe lá, né? Olhe lá, que não era toda a família que podia dar. E aí, E hoje não, hoje eles têm a satisfação de forma instantânea. Então, quando eles têm, por exemplo, tem uma namorada e a namorada de repente não quer mais, ou por algum motivo, eles passam aquilo, como que ele perdeu esse direito, se era dele, né? Não deve ser, porque eu fico às vezes pensando, eu não posso analisar uma criança de hoje porque eu não vivi as experiências que ela vive. O índice, a capacidade de encontrar satisfação das crianças de hoje é completamente diferente da minha, ou até dos meus filhos. sim, é o nível de permissividade que habita hoje a vida, quer dizer, então, se eu tenho uma permissividade aberta maior, eu não tenho uma restrição que me foi imposta civilizatoriamente no sentido ético e moral, quer dizer, a civilização sempre funciona com regras. Se há uma permissividade maior dentro das regras, quer dizer, o aspecto regra se abre num campo bem maior. Eu não posso mexer nas coisas do meu filho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ele tem que ter liberdade. Quer dizer, abre um novo campo de educação em que o outro é mais onipotente e poderoso do que nas épocas em que tu era interno, que tu tinha limites, que tu obedecia, que tu tinha que respeitar os mais velhos, que era aquela época mais antiga. Hoje, a internet permite tudo, a permissividade é muito grande na educação dos filhos, eles têm que ter liberdade, então há um aumento dessa liberdade a ponto de que tu trouxe um caso já excessivo, né? Sim. Talvez por isso esse índice maior de pessoas enfrentando feminicídio, né? Porque não deixa de ser um troféu na cabeça de uma pessoa conquistar uma outra pessoa, né? Porém, não é só feminicídio, tá? Para não ficar assim com um pensamento mais nesse sentido, Não, as mais pessoas... grave, o feminicídio é grave. O feminicídio é grave porque justamente a história da mulher, na história das nossas civilizações, ela sempre teve esse papel de ser a mais frágil, de ser submetida, a capacidade dela a reação é praticamente inexistente, né? Então, obviamente que a gente sabe que isso tem que ser mais do que nunca trabalhado dentro do ponto de vista até mesmo jurídico, como crime, para poder dar limites e até, né, a pessoa ter minimamente um medo. Porque essa história, por exemplo, de essa coisa do opositor, depois que ele está decidido que ele vai ter aquilo que ele quer e que ele não vai perder aquilo que é dele, ele fica cego, né? Ele não quer saber de mais nada. Ele fica completamente animalizado, assim, ele perde a noção. Fica uma pessoa irracional. É aquela guerra, é o que aparece assim nas mínimas problemáticas ligadas ao orgulho, a vivências a gente vê até numa situação de trânsito onde as ofensas ao orgulho do outro são nítidas ali, confrontos que geram até a morte, né? Porque nós temos um limite interno à exigência do outro em relação a nós mesmos, né? Então, eu posso, de um momento para outro, ter um surto agressivo em defesa de uma mínima coisa e ser passível de ser acusado de morte ou de alto nível de agressão, por uma onipotência ali absurda que eu nem esperava viver ou passar, né?
Então, isso faz parte do nosso íntimo interno, onde eu sou, vamos dizer assim, mais equilibrado aparentemente. Mas basta uma situação desse tipo aparecer para que apareça um dado meu que nem eu mesmo suspeitava que eu pudesse ser tão agressivo e violento. E guardadas as proporções, né, Beatriz? Todos nós, nos relacionamentos, somos mais incisivos, agressivos, mais passivos, dominados ou dominantes. Então indica que isso está dentro de mim, né? E não fora. E que não adianta eu ter um ideal lá fora de dizer como deveria ser, porque a minha formação é que me deixou desse jeito. Né? Pois é. É por isso que não adianta também fazer determinadas coisas que são basicamente um ritual. A pessoa tem que ter essa noção assim interna, né? Eu não posso fazer isso porque eu tenho meus princípios, eu tenho eu fui educado, eu não bato em mulher, eu tenho, são valores que vêm quase como uma tatuagem, assim. A pessoa não pode tirar. Então, tu vê que a lei e as ordens externas são códigos que deveriam ser obedecidos. Por que todo mundo não é harmônico e obedece e é empático com o outro, todos são iguais e merecem o apoio? Porque internamente nós somos diferentes das leis que nos comandam. Cada um de nós tem uma estrutura pessoal mais ambiciosa, mais narcisista, mais egoísta, mais orgulhosa, como eu falei, de vários níveis. Então, esse nível tem que ser tratado por mim numa linha de autoconhecimento e percepção. Por isso que eu falo sempre, quando eu critico alguém com certeza, eu deveria, na linha do autoconhecimento, imediatamente voltar para mim e perguntar por que eu fui assim como o outro, ou por que eu sou assim. Isso é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Olha, a maioria vai dizer, mas eu tenho certeza, eu tenho razão, me fizeram isso, eu estou pedindo indenizações, o culpado é ele, e assim vai. E isso é uma realidade constante, né? O autoconhecimento é muito difícil para eu, o tempo todo, me dar conta de por que eu fui ou sou assim, né? Sim. Ai. Na verdade, ontem o Rogério estava falando sobre essa questão de fazer essa pergunta do eu, né? Quer dizer, porque se tem, não, que a resposta não é tão importante quanto saber fazer a pergunta. Para determinadas situações, a pergunta é mais importante do que a resposta, porque quando a pergunta é onde tu te posiciona, né? Quer dizer, por que eu estou dando... mais ligado a minha, a pergunta assim, por que eu fui tão agressivo? Por que eu tenho certezas tão categóricas e tenho certeza que o outro está errado e que esse lado é o mal? Por que, da onde surgiu essa minha certeza tão grande de que isso é o melhor para mim e para os outros? Esses contextos, porque no momento que eu faço essa pergunta, eu meio que diminuo o meu poder que eu até esse momento tinha. Então, é muito importante, se o meu adversário enxergar que eu imediatamente contestei a ação que eu tive, indica para ele fraqueza. Então eu não posso, eu tenho que ficar na briga até vencer. E aí nós temos no final uma guerra e até a morte do outro, né? Então tu vê que não é fácil esse crescimento interno, parecendo em certos momentos fraqueza. Ah, ele é bonzinho, ele é querido, então é fácil de manipular. Pode ser meu escravo. Pois é. Então, tu vê, né, como é. Muito, muito, muito. É tão bom conversar assim dessa maneira com o senhor, uma vez por semana, porque de uma certa maneira eu devo falar que abre, como se abrisse determinados pontinhos na minha cabeça,
Não é todo sábado, tá? Mas de vez em quando abre um pontinho na minha cabeça. Não Não, vou mas é dizer. bom, porque abrindo um pontinho na tua cabeça, a gente explora mais o ponto. E tu sabe que isso se chama criatividade, né? A criatividade surge desse jeito quando eu consigo acessar é, uma coisa nova dentro de uma estrutura em que eu estou me deslocando e daqui a pouco eu tenho um insight, uma compreensão maior. Até me lembrei que quem buscava criatividade, um grande pintor, eu não me lembro o nome dele, um que pintava os relógios derretidos, Salvador Dalí. Salvador Dalí, quando queria ser criativo, ele deitava numa cadeira e botava uma chave na mão, assim, no travessão da cadeira, né, no braço da cadeira, e aí então tu ficava com a chave na mão, com ela ali dentro da mão. Aí, à medida que eu relaxo e daqui a pouco eu durmo, a chave caía. Quando a chave caía, fazia barulho no chão, ele acordava. E aí ele dizia assim, ali é que eu pegava a criatividade. É num lugar hipnagógico, assim, entre tu tá Sim. dormindo e acordando, Aham. ideias surgem. E aí um outro também, o Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, fazia isso com uma bolinha de aço na mão. Então ele dormia assim e a bolinha de aço caía e pá, e aí ele acordava e tinha ideias criativas. Me lembrei disso porque tu está dizendo, olha, nossa conversa daqui a pouco me surgiu uma ideia. É como se é como se de repente eu estou falando com o senhor aqui e daqui a pouco alguma coisa que está lá no meu HD, sabe, me incomodando com alguma coisa, é como se fosse eureka, sabe? Não, mas então é por isso, mas se olhar por esse ângulo, principalmente, né? Muito Como é interessante isso. encontros criativos, né? Pois é, doutor Maia, vou ter que mudar o nome aqui do nosso programa para Encontros Criativos. Mas eu queria colocar uma questão. Outro dia eu estava lendo um material que eu recebi, que eu li na internet, tudo quase que eu leio hoje em dia na internet, né? É sobre a cafeína. Porque na medicina, certamente, vocês estudam, e com muita propriedade mesmo, até assim, tecnicamente, e sabendo organicamente como é que funciona. Para gente que é ignorante, a gente vai meio que, sabe, naquela do achar. Eu acho isso, eu acho aquilo e tal, sem ter esse respaldo científico, sem ter um respaldo de academia, né? Nós, na verdade, somos um saco, que em forma de gente, assim, um saco de alterações químicas, né? Claro. Porque, assim, ó, eu estava lendo sobre o café, a cafeína. A cafeína, assim, em 1819, um químico alemão conseguiu isolar a cafeína como uma substância pura. E aí ele disse que essa substância era a base do café. Aí depois a cafeína foi descoberta como sendo, eles estavam procurando quinino em grãos de café e identificaram e nomearam a cafeína. Antes, um outro composto semelhante chamado teína já tinha sido extraído do chá. Depois eles encontraram, então, a teína, que tinha sido extraído do chá, e a cafeína, que eram a mesma substância. E aí ficou evidente que diversas plantas produziam esse composto. Aí a discussão toda em cima do que elas fazem no nosso corpo, né? Esses compostos todos. A cafeína funciona como um antagonista dos receptores de adenosina no cérebro. Em termos técnicos, um antagonista é uma substância que bloqueia um receptor celular. A adenosina, que faz parte do DNA, tem a função de reduzir a atividade do sistema nervoso, que daí dá aquela sonolência e tal. E por isso que quando tu toma o café, tu desperta. Porque o café, ele bloqueia a adenosina. O consumo excessivo de café, por exemplo, vai te levar a ter nervosismo, batimento cardíaco acelerado, insônia. Uma overdose de café é impossível, praticamente, impossível,
porque seriam necessários alguns litros de café, né? Não tem assim. Aí assim, eu estava pensando se talvez, eu acho que a gente já comentou isso aqui, eu tenho pensado lá de vez em quando nisso, mas penso, se os tratamentos fossem feitos mais voltados para a área dessas mudanças que acontecem naturalmente e que alguns desses químicos a gente produz também através das emoções, né? Sim. Quer dizer, os tratamentos, eles daí ficariam basicamente feitos à base de remédio, né? Se fosse por um lado, como eu estou pensando, assim. Essa linha que tu está pensando é a chamada linha psicodélica, né? Que estão começando a usar substâncias de ação, de alteração de consciência. Até me lembrei que quando começaram a surgir o café lá pelos anos 1500, por aí, antes dessa capacidade da química de isolar substâncias como a cafeína, era considerada na Idade Média como a bebida do demônio, porque ela estimulava esta alteração de consciência. E como há tendências hoje a usar a psilocibina, todas essas drogas que alteram a consciência, para insights ou entendimentos, vamos dizer, mais sofisticados de nós mesmos e aberturas de percepção pessoal mais sofisticada, tipo terapias, né? Mas usando drogas que abrem campos de percepção extrasensorial, de certa forma, em que eu fico vivendo. Hoje está famoso aí o Santo Daime, né? Está cheio já de igrejas que propiciam experiências psicodélicas desse tipo para entender melhor a mim mesmo, hipoteticamente, mas que são experiências que deveriam ser guiadas, e hoje está havendo nos Estados Unidos e em outros lugares da Europa, vivências assim ligadas com psicólogos ou psiquiatras que administram a droga, e aí então haveria acesso a níveis de consciência que se aproximam de zonas menos conscientes, né? Que seriam então inconscientes, ou por que eu ajo dessa ou daquela forma, seriam auxiliares em terapia. Então a química é nítida, né? Porque tu vê os antidepressivos, as drogas para dormir, e toda a medicação, na realidade, busca alterações de corpo para Química. melhorar a minha situação física. Toda a medicina se baseia nisso, né? Uhum. E quando surgiu a penicilina, todo Sim, mundo parou de morrer. Então, as nossas respostas, de uma forma assim, grotesca, geral, toda a nossa resposta é química. Mas o nosso corpo, ele é aliás, é considerado psicologicamente o segundo mundo externo. Eu estou encravado dentro do corpo como um corpo psíquico, mas eu não sei nada do meu corpo. Isso. Meu corpo é um mundo externo a mim, que eu estou dentro dele. É como se eu tivesse implantado num Android. O Android, na significação do Android, é assim. Dentro de uma máquina está uma inteligência artificial, que usa a máquina para se deslocar no mundo objetivo. Cada um de nós está encravado num mundo externo chamado corpo, vivendo na direção do mundo externo chamado o mundo que nós enxergamos com os sentidos. E onde está o outro, que é o que eu vivo. Eu não vivo sem o outro. Nós estamos em sociedade. Então a gente vive dois mundos externos. Sim. Um que é o corpo, que eu não sei nada, e o outro o mundo externo. E eu estou querendo buscar... Em outras palavras, diz... Não, é tipo assim, os nossos criadores, ou o nosso criador, ele bolou algo extraordinário, 100% operativo e tal, só que esqueceu de nos treinar para a gente saber usar. Mas é que o nosso avanço psicológico dentro do reino animal é que nós ganhamos uma consciência de nós mesmos. Sim. O animal tem uma consciência de si dentro de uma estrutura
vamos dizer, instintiva. Ele é guiado pelo corpo psiquicamente, o corpo não tem densidade como eu e tu temos de dizer assim, eu posso manter a minha vida aqui, eu posso me matar. Não tem animal que se mata conscientemente. Sim. Eu não tenho essa consciência de mim mesmo. Não, e o animal, até eu me lembro a primeira vez que eu vi um cachorro comendo capim, comendo grama, eu enlouqueci, sabe? Saí contando para todo mundo que tinha um cachorro que nem vaca comia capim. Aí a minha mãe, minha avó, foram me explicar que aquilo ele comia porque estava mal de estômago, sabe? Deram que ele sabia, mas quem é que disse para ele? Eu queria saber, né? Quem é que ensinou para ele e tal? Aí ela disse que não, que ele já nascia sabendo e tal. E aquilo foi assim um momento dramático para mim. Ver um cachorro comendo capim. E, no entanto, na verdade... Tu era uma mulher curiosa desde pequenininha. Não, eu era pentelho mesmo, daquelas assim que, sabe, alguma coisa eu já queria saber e eu queria detalhes, né? Mas assim, ó, é que daí aí eles têm uma área intuitiva muito mais inteligente do que a nossa, né? Não, porque o instinto é um programa, como é um programa de computador. Ele sabe fazer porque há um algoritmo interno que me orienta na conduta. Sim, mas nós humanos perdemos isso aí. Não, a gente tem alguma coisa ainda ligada às zonas instintivas. Até se diz que os partos nas mulheres antigamente, ou no início da nossa, eram muito mais instintivos no sentido delas não tinham muito medo, não tinham... é como se o instinto guiasse de dentro para fora uma conduta em que o psíquico ou o psiquismo ficasse tranquilo. Hoje em dia nós temos muita dificuldade de lidar com os nossos instintos básicos que vêm dessa linha animal. Nós perdemos esse contato com a linha instintiva interna. Tem condutas, por exemplo, na Índia lá, que tem pessoas yogis que conseguem, através de técnicas de yoga, manipular estados de corpo. Então eles conseguem baixar o coração para 30 batidas por segundo, por minuto. Eles conseguem, tem um grupo lá no Tibete que tu pega uma toalha molhada e põe nas costas, eles ativam o calor do corpo e secam a toalha em pouco tempo. Quer dizer, se aproximam das zonas instintivas corporais e as manipulam através de técnicas sofisticadas. Nós perdemos esse tipo de ação. Na yoga desse tipo, a pessoa consegue mexer com essas zonas físicas. Mas isso são técnicas pesadas. Sim, né? Pesadas. E nós aqui, a gente tem também esse negócio de batimento cardíaco forte, é quando vê a conta corrente, né? Exato. Tu pega teu extrato bancário e o teu coração bate até no... Como é? O psiquismo, agora tu disse a coisa mais importante, o psiquismo medroso, ansioso, deprimido e carregado deságua quando eu não resolvo psicologicamente, deságua no corpo. Daí as doenças autoimunes, problemas de pele, dores pelo corpo todo, são as ansiedades psicológicas que o nosso corpo, tentando nos ajudar, nos dá uma vivência de corpo e que é desagradável. Mas, na realidade, o corpo está tentando, vamos dizer, manipular a nossa ansiedade, nossa depressão e angústia. Só que de uma forma assim que a gente não se comunica bem com ele, porque eu não entendo, né? Que nós perdemos esse contato. Exato. Que o cachorro lá e outros animais têm, né? Por exemplo, aquela história do tsunami. Os animais todos subiram a montanha. A gente sabe, né? Como assim? Por que eles subiram a montanha horas antes da chegada do tsunami? Como é que eles sabiam aquilo? Até hoje não tem resposta. Eles têm um radar, eles têm um sonar, alguma coisa que instintivamente eles sabem o que fazer. E nós não. Não, mas bem, aí tem uma outra coisa mais sofisticada, que há uma interação da natureza com a natureza concreta, mais ligada a tudo que é vivo. Há uma interação assim que hoje em dia, na linha de entender o clima,
A gente sabe que tem que ver com florestas, que tem que ver com situações de clima de globais que interagem entre si. Então, hipoteticamente, se eu estou mais ligado na natureza instintiva que me habita e na natureza da natureza em si, essa que nos cerca, eu teria capacidades de controle ou de intuições em que esses animais conseguem prever mudanças de várias ordens que são absolutamente impossíveis para a gente. Até terremoto eles chegam a prever. Isso. Animais que sempre se afastam dos vulcões e a gente fica assim, mas por que os lobos estão correndo para tal lugar ou estão indo para lá? De repente, antes de uma tempestade, todos os passarinhos ficam quietos. Exatamente. Não tem passarinhada em lugar nenhum, tá tudo bem quietinho, procurando um lugar para ficar quieto. Né? Então, mas parece que a raça humana, ela meio que se dissociou dessa natureza e perdeu essa capacidade intrínseca, assim, não tem como. Então, essa é a nossa busca de caminhos tanto internos como de conjuntos, vamos dizer, sociais, né? Nós estamos sempre buscando uma harmonia que temos grande dificuldade de manter e criar, porque perdemos essa ligação básica com a natureza do mundo que é interagir. Pode ver, né? A gente cada vez se deu mais conta que numa floresta tem árvores que protegem outras árvores através das raízes, do jeito de funcionar nos fungos de base. E tem uma harmonia florestal que no momento que começa o desmatamento, isso começa a desaparecer, né? Eu me lembrei daquela expressão teia da vida, né? Uma teia de existência. Teia da vida. E o nosso corpo é uma teia de vida, né? Pois é que está conectada, mas nós perdemos isso aí, a gente meio que se isolou, né? Por exemplo, uma mãe, ou até um pai, não vou deixar só na mãe para não ficar essa coisa dicotômica, né? Mas uma mãe, muitas vezes a mãe está em casa e começa a dar um mal-estar nela, e ela começa a pensar naquele filho, naquela filha, ou até num irmão, alguma coisa. E não demora muito, vem a notícia, e geralmente uma notícia desagradável, não fatídica, nada, mas vem uma notícia desagradável, que estava acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, principalmente filho, né? Tu fica ansiosa demais e começa a pensar no filho, tu tem que ligar e tem que saber onde ele está, porque senão tu surta. Porque é muito forte, assim, né? Extremamente forte. Ou então entre casais. Acho que foi ano passado que eu li uma matéria sobre um camarada, eles estavam juntos há 70 e porrada lá, não me lembro quantos anos. Era muitos anos que eles estavam juntos. E ela morreu numa hora e algumas horas depois, num lugar distante, ele morreu também. Isso é muito comum, né? Entre gêmeos, por exemplo, que tem uma das coisas também que é aceita na psicologia é a telepatia, né? Capacidade empática de sentir o afeto do outro, né? Principalmente quando tu tá ligado em alguém afetivamente. Por isso a importância, então, psicologicamente, mentalmente, racionalmente, naqueles filmes divertidamente a gente vê a possibilidade de lidar com estados afetivos. E os estados afetivos estão altamente ligados aos hormônios corporais ou às sensações de corpo que nos habitam. Então, quanto mais eu for capaz de entender as minhas emoções, mais harmônico eu estaria ficando com o meu corpo. E mais harmônico a conduta minha com os outros, hipoteticamente. Olha, uma coisa idealizada agora, mas que é interessante, né? Como é que eu lido com a minha angústia, com a minha ansiedade, com a minha raiva, com o meu medo, com a minha inveja? Por que eu tenho esses afetos e eles me dominam? Esse é o autoconhecimento que a gente preconiza, que eu tenha capacidade de lidar com o meu lixo, que é a ansiedade, a angústia, a depressão, a fobia. É um lixo que eu tô louco para desaparecer, mas eu não entendo que eu tenho que aprender a metabolizar o lixo. Como? Bom, aí tem as terapias, os caminhos, sempre ligados a um conhecimento maior,
uma curiosidade maior sobre mim mesmo e como chegar nesses níveis, né? Pois é. A gente agora virou moda, tá na moda aí. Eu não sei qual é alguma coisa que a gente produz e que faz engordar, alguma coisa desse tipo de que eu estou falando, que quando tu tá em excesso, ontem ainda a Sheila estava me falando, mas agora não vou lembrar, nem sei por que eu falei. Mas quando tu tá com muita isso no corpo, um tipo desses hormônios, tu começa a ficar tudo assim, tu engorda, tu tá muito nervosa, tu tá ficando braba. Cortisol, lembrei. Cortisol. Tu tem que diminuir o teu cortisol. Virou moda na internet agora. Então estão fazendo até final de semana para diminuir o cortisol. E eu não sei o que, porque a fulana tá assim porque ela produz cortisol demais. Então, né, ou então não está produzindo não sei o que. É o hormônio do estresse. Isso, o hormônio do estresse, tu tá produzindo. E aí já tem jeito, comida, que é para produzir menos cortisol, entende? Quer dizer, tá tudo meio que indo por esse caminho que eu acho meio perigoso. Porque... Não, mas tu vê que é uma visão parcial, né? Se eu estou muito estressado, eu devo ver psicologicamente aonde estão as fontes a causa, de estresse. Né? Uhum. A causa que é sempre psicológica ou de relacionamento, ou de trabalho, excesso de trabalho, síndrome de burnout, coisas desse tipo. Que as pessoas então vão para a coisa bem concreta. Não, tu tem que ir para a academia mais vezes agora, porque tu tem que tirar o estresse fazendo... Quem sabe tu começa a correr. Correndo tu emagrece e tu tira o estresse. Mas é uma tendência, assim, a usar um caminho externo e não se dando conta que o estresse principal vem do meu relacionamento comigo e com o outro. É aí que estão as maiores problemáticas no relacionamento. Mas a tendência é sempre achar um caminho que não seja psicológico, que seja assim de agir, ou beber, ou tomar alguma coisa. Doutor Maia, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer. A resposta eu acho que merece mais espaço. A gente tem 9 minutos. É isso, né? 10 minutos. A senhora aqui, ela está dizendo que ela pegou, olha, uma coisa meio estranha também. Ela disse que pegou, não pode contar para ninguém, não pode falar com ninguém, porque ela não sabe nem lidar com isso. Mas ela pegou absoluto pavor com o cheiro do corpo do marido dela. E ela quer saber quem é que pode, que tipo de médico ela tem que procurar, porque ela diz que não consegue mais, ele chega perto dela e ela sente aquele cheiro horrível dele. Não, aí eu acho que se criou uma situação bem objetiva ligada ao cheiro, mas é uma coisa fóbica já, né? Então, psicologicamente, ela deveria procurar um psiquiatra ou um psiquiatra, né? Também porque aí fica uma fobia já ligada a uma pessoa muito íntima. Hipoteticamente, esse pode já se levantar a hipótese de que há uma dificuldade de relacionamento que se concretizou numa coisa ligada ao sentido, né? E aí é que eu coloco que, então, o corpo já está defendendo a possibilidade do relacionamento difícil com o marido e, como é uma coisa bem complexa, apareceu alterando uma dos sentidos, que é o olfato. Mas interessante, né? Mas tipo assim, é quase como botar uma barreira, né? Porque é difícil quando tu sente nojo de alguma coisa, tu chegar perto. Por mais que tu seja apropriada para ser disfarçada e tal, não sei o quê, mas não tem como, né? É ligado ao nojo. E o nojo é uma coisa... um impedimento, assim, ligado a tudo que é nojento na nossa maneira de entender ou aprender as condições de vida. E ela fala que está desesperada, veja bem, ela diz, estou desesperada, então procura um psiquiatra, não precisa contar para ninguém, mas eu também não sei qual é a relação dela, né, porque... É uma fobia que deu em relação a ele. A vivência fóbica é de eu não poder chegar perto de algo porque
eu fico angustiado, ansioso, e no caso dela ficou ligado a uma percepção que é a olfativa, né? Será que ela não Então tem que podia ver. fazer umas férias dele? Bom, aí, Passar como um é tempo, uma coisa e complexa, visitar uma né? mãe, visitar uma irmã, sei lá, só para ver como é que vai É, ser na volta, né? De repente vai achar ele bem cheirosinho na volta. porque é muito comum psicologicamente, quando eu não gosto de uma pessoa, a gente dizer, eu tenho nojo. E isso é comum. É comum, é bem comum. Isso é comum nisso, né? Não, olha, eu não vou nesse encontro porque tem aquela pessoa lá que eu tenho nojo. Eu não posso nem chegar perto. Ou Mas aí é psicológico. Nojo. algum perfume que ele começou a usar, verifica se não tem alguma coisa assim, né? Isso, teria que investigar, né? Alguma pessoa de confiança dela que ela pudesse falar, ou então procurar Não, realmente o o melhor médico. é um psiquiatra, né? Essas coisas assim, porque isso é algo que vai, primeiro leva muito sofrimento para ela, com certeza. É, Ela deve sofrer pra caramba, porque imagina deitar do lado de uma coisa que parece um do negócio nojo, nojento, do não dá. nojo. Né? Deitar no nojinho não dá, né? Ninguém merece. Ela E deve tu estar vê, sofrendo. É. tu te lembra do Divertidamente? Tinha o nojo, né? O nojinho. Isso, exatamente, um nojinho. Mas ela, na verdade, ela tá aqui, ela diz que está muito desesperada, que ela não suporta mais chegar perto dele. É. Então, alguma coisa grave já tem acontecido psicologicamente que foi empanando, ela foi, vamos dizer, se protegendo até que foi para o corpo. E o E se ela corpo disser depois, isso para ele pode ficar muito brabo, né? Muito revoltado, claro, imagina a magoado, agressão, né? Isso é magoado, né? agressivo, né? Magoadíssimo. Aquele cara Olha, não chega perto é porque tem asa. mas aí tu dá de presente um sabonete, né? Dá de presente um. Eu vivi uma situação dessas, Deus que me perdoe, mas eu me lembro muito bem. Trabalhava num departamento e entrou um menino, entrou como aprendiz, pobrezinho do menino, entrou como aprendiz, mas ele fedia mesmo, coitadinho. E eu fiquei imaginando, digo, onde será que ele mora? Quais serão as condições dele? Os nossos colegas começaram a reclamar, né? É. Começaram a reclamar. E eu um dia chamei ele e perguntei, né? Eu digo, olha, eu entreguei para ele uns sabonetes, entreguei uns desodorantes e tal, disse que a equipe tinha dado de presente para ele. Um menino muito inteligente mesmo. E ele disse, ele ficou assim arrasado. Eu pensei que, como eu separei eles, era só eu e ele conversando, não chegou a ser uma humilhação, mas eu vi que ele ficou, sabe? Eu não sabia o que fazer, porque ia mandar ele embora. E aí no final ele me disse que ele morava numa vila, que agora já nem existe mais, a Vila Caicai, ali na beira do Guaíba. Ele morava ali, a casa dele não tinha um cômodo, e ficava tudo muito úmido, e ele morava ali com a mãe, com o pai, mas não me lembro quantos irmãos. E era uma coisa assim, não tinha banheiro, não tinha, sabe? Eu digo, puxa vida, né? Daí eu falei lá com o camarada que era do Departamento de Recursos Humanos para ver se autorizavam ele a tomar banho, porque tinha um Isso. banheiro e tal, né? O pessoal voltava no meio-dia, tinha feito ginástica, ido para academia, o pessoal que queria geralmente tomava um banho ali. E ele foi autorizado, ele começou a tomar banho, mas assim, ó, é muito horrível, porque a pessoa não se dá conta que ela tá com aquele cheiro. Mas tu te lembra do Dom João VI? Tomou só 2 banhos na vida. E os franceses tomavam muito pouco banho, por Isso, isso o perfume. Aliás, dizem, né, que nesses espaços assim de muita cortes, diz que o As cheiro cortes eram. devia ser insuportável, né? Chulé e tudo junto misturado. E como não tinha banheiro, Não eles tinha faziam cocô banheiro nos corredores, né? e jogavam pela janela, né? O cocô. E, e se limpavam com folha de repolho. Doutor Maia, olha, nós vivemos muito bem, né? Hein? Nós, Hein? tu tá reclamando do quê? Aquela princesa maravilhosa. Beatriz, não vou comer mais repolho.
Olha, vou te dizer, né? Mas tudo bem, amiga, assim, ó, o cheirinho, o cheiro, né, no teu caso, É, procura pensar em conversar com alguém, de preferência um profissional que pode fazer exames, né, para ver se não tem alguma coisa, sei lá. Mas não fica não, ela assim, tem porque o que procurar sofrimento que tu um deve estar médico. passando é muito grande, né? E É, às vezes não é. pode falar com ninguém, porque se conta para um Não, irmão, conta e para alguém, a olha, pessoa começa a olha o que, dizer gracinha. olha o que está envolvido aí, a vergonha. Isso. E o orgulho e a vergonha. Como é que eu vou mexer numa coisa dessa? Olha a vergonha e eu vou mexer com o orgulho do outro. Então tu vê como é difícil lidar com certos afetos, né? É muito difícil. Olha o Trump aí, né? Quer ver como é tudo muito difícil? O Trump, né? Com aquela cara de pastagem dele. É. Agora, ele agora está dizendo, né? Hoje já entrou mais taxações, né? No México, no Canadá. Ele agora Não, vai ele quer querer, anexar o Canadá, a quer anexar o Groenlândia, Canadá, a Groenlândia, o Canal do Panamá. do Panamá. Quer dizer, ele está meio surtado, né? É o grande império americano voltando. Qual será o remédio que ele parou de tomar, doutor Maia? Ah, bom, aí temos que falar com o Rogério. Perguntar para o Rogério qual é o remédio que ele parou de tomar. Alguma coisa ele fez, né? Por isso que estão chamando o Rogério de novo para os Estados Unidos, né? Parece que é para ver o Trump. Imagina, agora apareceu um aqui, eu estava abrindo aqui as janelas, apareceu um soldados levando um preso, né, que seria um imigrante sem identidade, assim, sem autorização, e ele estava com uma camiseta atrás da camiseta escrito "Vote em Trump". Latinos, né? Latinos, votem em Trump. Que horror, né? Tem muita gente voltando Paradoxo. chorando, né? Agora, uma pergunta que está sendo feita aí, que falo por último aqui, com quem vai ficar todo o espólio que esses caras estão deixando para trás, carro, casas, tudo que tem dentro de casa, quem é que vai ficar com o espólio, né? Os americanos, né? O mais esperto que andar por perto. Vai Esses que vêm de parecer, avião, parece aquela coisa de pirata, né? esse que um deles, eu vi a declaração dizendo, mas eu ia voltando para casa, minha casa que eu comprei, está lá fechada, só eu que estava morando, e agora? Então, alguém daqui a pouco vai tomar conta da casa, porque Vai ele ocupar. estava sozinho na casa e desapareceu. Que loucura, né? Parece o É. século XVIII a coisa. Doutor Maia, Perco muito tudo. obrigado, muito obrigada mesmo, né? E vamos continuar na nossa criatividade, né? Isso, abrindo as janelinhas aqui. Abrindo as janelas. Um abraço Muito para ti e bem. para todos aí. Obrigada, um bom final de semana, tudo de bom. Eu conversei aqui com o doutor Herberto Edson Maia, psiquiatra, inclusive que ele atende, tem clientela, a gente nunca fala sobre isso, até porque, digamos assim, né, a gente nunca chega por esse caminho, mas o doutor Maia e o doutor Rogério são profissionais em atividade, então, se você quiser ou quiser sugerir ou, né, que alguém faça um contato com ele para uma consulta, isso é plenamente possível e eles estão disponíveis profissionalmente também, né? É isso, chegou ao final do programa, agradeço aí a todos, muito obrigado, desculpem alguma coisa, né? E o que a gente quer é que vocês fiquem bem. E na segunda-feira quero lhe encontrar muito bem. No domingo, às 18 horas, nós temos domingo.com com o Adroaldo Bauer Correia, que é o programa que começa a nossa semana, né? Às 19 horas com o Adroaldo Bauer Correia. E eu volto na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, se tudo der certo, né? Se a gente ainda estiver por aqui, tiver tudo certinho, a gente volta mesmo, né? Não esqueçam do nosso financiamento coletivo, né? Começando agora o mês de fevereiro. E menos, sempre pensa isso, menos é mais. Está muito atucanado, diminui. Está muito brabo, diminui também. Tudo menos é mais. Principalmente no final de semana, né? Grande beijo e até segunda-feira.